foi. Tá, começa de novo. Vai contar O suas- meu pai casou com uma italiana, um italiano, em final Capelletti. O meu avô era primo Capelletti e a avó Maria Capelletti. Então lá nós nascemos tudo em Sobradinho, todos os irmãos meus, tudo. O Marco, que era o mais novo, veio de colo. E daí ficou uns quantos anos morando junto com o vô lá, o nono, eles diziam antigamente, pro italiano, né? Aí, então ficamos anos lá morando. Daí, O que eles faziam lá? Alambique? O que eles faziam lá pra... lá plantavam fumo. O vô tinha um lambique de cachaça e o pai tinha cana. Não plantou, já era plantado, que eu me lembro, né? Daí coiam, cortavam a cana, moíam, tocava boi, né? O engenho. E fermentava e daí fazia cachaça e vendia. E daí eu sei que no fim o pai veio para Criciúmal, comprou ali um pedaço de terra, onde nós todos se criamos grande, em Criciúmal. Viemos de carroça, eles falavam terno de carroça, 7 cavalos puxando. Aí viemos com 2 mudanças, a do pai com os filhos dele e uma outra era em alemão, era um alemão, com uma filha tinha junto. Em cima dessa carroça eram as 2 mudanças, né? Viemos até 3 de maio. Ali, aquela família de origem alemã foram para a banda de Santa Rosa e nós fomos para a banda de Criciúmal, de Santa Rosa. Aí o pai pegou mais uma junta de um carroceiro pequeno com uma juntinha de boi pequeno amarelo, me lembro hoje, eu tinha 7 anos de idade. E daí viemos para a banda de Criciúmal, onde junto com o meu avô Zimmer, Bernardo Zimmer, que é o pai do meu pai, né, meu avô. Aí ficamos um tempo ali até que nós fomos lá em cima da... Primeiro fomos até morar num chiqueiro de porco, que era em Serra de Porco, sabe? E aí o meu tio tinha um galpãozinho pequeno assim de chão. Aí fecharam e lá nós fomos morar, no meu tio, né? No chiqueiro de porco. Até que o pai fez um galpão em cima da terra, que nós depois se criamos, né? Aí moramos, bom, até que nós tudo fomos adultos ali. Quantos filhos? 5. Eu acho que é 5. Daí, ali vivemos a vida, como diz, todo mundo casou. Ali, eu não casei ali, eu casei em Federico Westphalen, final, mas os outros irmãos casaram tudo por ali, tudo eles. Aí eu fui morar. Daí eu era, um tempo eu era gaito, primeiramente eu era colono junto com o pai. Depois, o meu tio comprou um caminhão e falou assim, Baldwino, tu vai aprender a dirigir, eu vou comprar um caminhão. Não, mas para mim era uma grande coisa ser motorista, né? Aí aprendi a dirigir, aí puxemos porco para Passo Fundo, 3 Passos, mudança ali para Santa Catarina, como é que é, Romelândia, ali para... como é que é ali perto de São Miguel do Oeste? Final ali, logo depois eu vou me lembrar talvez. Final, aí o meu tio agarrou e vendeu o caminhão. Aí eu fui trabalhar uns meses no Schweig, no Olívio Schweig, de motorista, ganhando 2 mil reais por mês. 2 mil reais. Isso era bastante ou era pouco? Era bastante ou era pouco na época? Era mais ou menos, mas não era, nem falava em salário naquela época. Eu dou 2 mil reais por mês, tá, tudo bem. Aí eu trabalhei um tempo ali, mas puxava o porco para 3 Passos só, né? E uma mudança eu trouxe ali para Capanema, trouxe uma ali.
A maravilha trouxe uma mudança também. E daí o sogro, o irmão, comprava galinha, ovos, essas coisas ali na colônia, né? Um caminhão ia recolhendo e eu fazia de Criciúmal a Porto Alegre. Eu puxava as galinhas e ovo de Criciúmal a Porto Alegre, 2 vezes por semana, pra lá. Eu era então levar para Porto Alegre. Outro caminhoneiro, outro colega meu, recolhia as galinhas e ovo, né? Aí os fogos tinha, eu digo, um galinheiro grande assim, feito de tela, solto, né? Tapado por cima com tela, em roda. Então ali comprava as galinhas e largava ali, né? E os ovos botava numa caixa, ia 40 dúzias numa caixa. E daí eu trabalhei 5 anos, 6 anos, 5, 6 anos em verdade. Mas você era solteiro na época? Solteiro. Só que quando eu estava no solo eu era noivo da minha companheira, da Melaine, né? Vocês conheceram ela, né? Mas tu não. Tá, mas ela... Então eu era noivo com aquela. Aí eu... Você conheceu ela onde? Onde é que você conheceu a vovó? Aí eu era gaiteiro uma vez, né? Com quantos anos? Músico, daí era músico, daí era baile de Kerpe. Aí nós fomos tocar 2 anos baile de Kerpe, lá no Pinheirinho, lá onde o meu sogro, hoje é morto, mas o meu sogro morava. Ali tinha um salão de baile, tocamos 2 bailes de Kerpe ali, né? Um conjuntozinho de 4 pessoas, acho que era. 4, 5, 4. E ali onde eu fiquei conhecendo ela, né? Fiquei conhecendo, mas eu ia cada ano uma vez lá. Quando eu tinha férias, eu ia lá, né? Ficava uns 15 dias por lá e daí ia de novo pro meu serviço, puxar galinha para Porto Alegre. Sempre foi 5 ou 6 anos, 7 anos, uma coisa assim. E aí um dia o sogro veio lá e eu tava para Porto Alegre com o caminhão, né, do patrão. E falou, mas eu não usava aliança, né? Eu não usava. E os patrões ali não sabiam que eu era noivo. Não sabia. Daí o sogro chegou ali no patrão e pediu, o Balduino tá aí? Não, ele tá para Porto Alegre, e o patrão falou. Mas ele vai voltar, amanhã, depois ele volta. E o sogro daí foi lá no meu pai. Dava 12 quilômetros longe na colônia, né? Santa Lúcia era o lugar onde nós se criamos grande tudo. Ficou lá os 2 dias. Daí eu voltei, aí o patrão falou que meu sogro, não era sogro ainda, mas final, né? Tava aí. E ele tá lá no teu pai, ele falou. Mas eu agora, como é que eu vou chegar? Pensei assim, o sogro sabia que eu era noivo. Eu tenho que usar aliança, né? Porque, né? Vamos fazer o quê? Aí, tá bem, dá o que dá. Usei a aliança e fui lá no pai, né? Ele estava lá. Daí, ele falou que era para eu quisesse ir trabalhar lá com eles, né? Eles iam comprar um caminhão, ele tinha comércio, né? Comprar um caminhão, eles tinham já um. E era para eu ir para lá. Aí eu de 30 dias para o meu patrão, né? E trabalhei então aqueles 30 dias ali. E daí tinha um outro do cartório ali, mas eu não conhecia São Paulo. E aquele que tinha outro caminhão, Mercedes, um toquinho também, era baita caminhão naqueles anos. Né? Então, eu fui trabalhar uns dias que eu estava de folga, que eu não fui lá no sogro logo. Puxei porco, puxei uma carga de banha do frigorífico 3 Passos e uma carga de porco vivo, levei para São Paulo. E aí voltei, peguei os meus troquinhos e fui lá no sogro. Aí eu sei que fiquei por lá e casei daí. Casei ali e ficou por ali, por aqui. Eu não tinha emprego, ele não comprou caminhão.
Daí ficou por lá. E eu fiquei, daí comprei uma casinha lá. 300 reais naquele tempo, né? Uma casinha de madeira, né? Aí fiquei, eu acho que bom, ali nasceu o Nício, né? O Nício, Olha, aí você casou então, né? nasceu ali. Tinha 1 ano e meio depois que veio aí para o Paraná. Aí eu sei que plantei um ano a lavoura do sogro lá. E comprei 3 ou 5 leitãozinhos pequenos, engordei aqueles e tipo sogro, né? Quando levaram um porco para embora, dei para ele porque eu ganhava comida ali, né? E aí tudo bem. Numa dessas o tal de Alfredo Venz morava ali também no Pinheirinho. Aí ele vendeu as terras e veio para o Paraná. Veio aqui onde está, em Seranópolis, né? Veio ali, era posse, tudo mato. Puro mato. O Alfredo Venço, velho Venço, então falou pra mim, ó, vai junto pra lá, lá tem terra boa e é barato. Ele falou, vai junto, vamos comprar. Eu comprei já lá, vamos comprar. Aí tudo bem, tinha um ali vizinho meu, onde eu tenho, tu sabe, tu conhece a terra lá. Era uma colônia de terra, puro mato. Colônia de terra ali, então ele comprou um mês antes, o dono, o solteirão tinha comprado aquela colônia por 500 reais. Não era 500 mil, 500 reais. Aí, um mês depois, nós já pagamos 1.000 para aquela colônia. Aí o filho do Alfredo Venz comprou metade e eu comprei a outra metade. Mas demos 500 para meia colônia, né? Aí foi lutando ali e eu vim morar dentro de uma varanda de um galpão ali no Alfredo Venz. Ali onde eu tenho um Weber hoje morando ali, né? Perto da igreja ali. E daí nós ia trabalhar, eu e a finada e o Nício no colo. Lá embaixo, onde tu sabe onde é a casa, mas não tinha estrada, nada, não tinha nem pique da divisa, o pique da divisa estava. Aí passava pelo mato do velho Venz, tinha uma estradinha e descia nos fundos. Depois abrimos aquele pique ali, mas a primeira divisa. Aí nós com ele nas costas e descia lá embaixo. Aí eu fiz uma meia água de 3x6, né? Meia água de chão. Estava feito, fechado de assim, não de pé, né? Estava aquela meia água para morar. E como é que cortava a madeira naquela época? Tudo no serrote? Com serrote. As tábuas também? Isso, fazia, daí eu comecei a fazer tabuinha ali. Derrubar os pau que se rachava, né? Aí eu serava sozinho, cepinho, e rachava sozinho. Aí eu fiz aquela meia água. Aí fomos morar naquela meia água. Mas a mudança ficou lá em cima, lá no estradão, né? Lá. Aí, quando abrimos a estrada, porque tinha mais uns 4, 5 moradores ali embaixo no mato, né? Aí abrimos a estrada ali, mas era atolador desse tamanho onde passava a estrada ali. Era mato e aí não secava, né? Daí, afinal, fomos morar ali naquela meia água. Até que daí eu fiz tabuinha que chega para um galpão com madeira tudo roliço, nada de cerado. Ripa também era feita de coqueiro, rachava coqueiro e rachava as ripas para cobrir. As tabuinhas eram botadas um prego para engatar, né? Assim, né? E assim nós viemos ali. Aí eu me lembro que nós plantamos, pegamos banana lá de um vizinho para plantar. Aí ele deu 2 cachos de banana verde, tinha bastante banana verde. Aí já o meu cunhado veio morar ali também, né? Uns 2 anos depois. Quem? Com o nome dele? O que deu as bananas? Não, o cunhado. O Livino Ramos. Aí quando madurou essas bananas,
E ele morou do lado, assim. Comprou do mesmo da onde eu comprei, né? Aí convidemos ele para um domingo de manhã, tava as bananas maduras, a família dele para vir comer banana. Tá? Um parceiro, porque tem um vizinho, né? Aí tudo bem. Aí no final fomos derrubando mato, plantando feijão, plantando milho. Mas não tinha comércio assim de feijão, tinha, mas era pouco. Milho só se vinha um caminhoneiro lá do sul, trazendo mudança, ele carregava milho e levava, né? Ali não tinha venda de milho, não tinha nada. Não adiantava plantar, né? Não adiantava plantar. É, não adiantava, nós plantava, mas pro gasto, né? Viver, daquele jeito. Aí tinha um puxador de tora lá, que tinha uma carroça com 2 juntas de boi, uma carroça pesada. Ele recolhia, nós levávamos meia bolsa de milho, 2 quartas, eu levava um pouco mais, meia bolsa. Lá naquele carroceiro, ele ia lá em Marquesita, na colônia, no moinho, fazer farinha, vamos dizer, moer, né? Daí, não sou eu, os outros também, os vizinhos, não tinha moinho ali. Ou tinha que levar para mandar com o ônibus para Capanema, né? Mas isso é longe. Aí aquele fazia isso. Enchia a carroça de bolsa de um, do outro, e ia lá no moinho. Já tinha trato, né? Ele trazia a farinha, aí nós pegava lá, pagava a moagem, pagava o frete para ele. E desse jeito nós vivíamos. E daí eu me lembro muito bem, a primeira planta que deu para nós comer do nosso, era pepino. Sentamos na mesa, tinha os pepinos já desse tamanho. Aí eu falei para a afinada, e o Nício era pequeno. Daí eu falei para ela, ó, já agora estamos comendo do nosso. Do nosso queria dizer do que nós plantamos. Primeiro, o pepino. Aí logo já deu milho verde. Também, nós já tínhamos milho verde, comemos milho verde do nosso. Nosso quer dizer nosso trabalho, né? E assim fomos vivendo. Aí eu tinha 2 vaquinhas comuns que tinha trazido lá. Aí tinha um leitinho. Uma leitoazinha pequenininha, assim, eu ganhei de presente do tal de Peca. Larguei então, junto com as 11 galinhas que eu tinha trazido numa caixinha de lá. A leitoazinha pequenininha, junto com aquelas galinhas, velho. Deixei para criar uma porca, né, vamos dizer, criar leitão. E assim nós vivemos a vida. Aí caçava um tatu, comia um tatu que a gente pegava ali. Eu não era muito caçador, não. Eu não era atrás de caça, assim. Se dava... Também não, porque não tinha. Na verdade, a gente era bobo. Aquela sanguinha ali embaixo, tu sabe ali, traíra desse tamanho, mas tu acha que nós ia pescar ali, eu achava que nesse lajadinho não tem nada. Uns 15, 20 anos depois, nós chegávamos a pescar 8, 10 traíras, 30, 20 traíras, pescava ali, num pocinho. E nós podíamos ter pescado naquela vez já. Não, mas ninguém pensava, nessa sanguinha vai ter peixe. Não pescava. E vivia desse jeito, daí a choca que punhava chocar, criava os pentinhos. Veio um cachorro, veio junto também na mudança. E vivia daquele jeito, vivia do nosso, dá para dizer do nosso. Dinheiro não fazia. É. E seus irmãos trabalhavam no que naquela época? Seus irmãos trabalhavam no que naquela época? Assim mesmo. Os irmãos, o irmão, o Afonso? Os irmãos faziam a mesma coisa. Só que eles vieram uns 2 anos, 3 depois de mim, né? Então o Marco veio, o pai também. Compraram do outro lado da Sanguinha, tu sabe ali onde é? Do outro lado, era mato também, tudo mato.
Eles vieram morar comigo ali no galpão. Tinha um galpão com 2 varandas, eu morava na varanda de cima e eles foram morar na varanda de baixo, né? Então, era ali. A vida era dessa maneira. E depois você trabalhou no quê? Você vendia sal, essas coisas também? Você trabalhou depois no quê? Você era vendedor de sal, um negócio assim? Ali? É. Não, eu sempre trabalhei de colono ali. Sempre de agricultor, sempre. Daí, os outros faziam dinheiro, como o filho do velho Vênus comprou uma tele nova. Eu fui buscar em Foz do Iguaçu para ele. Eu era então o famoso motorista naquele mato, né? É. Então eu fui buscar uma tela lá nova em Foz do Iguaçu para ele. O que é uma Fui tele? buscar O que é tele? um carro. Carro. Tele, essas tele antigas, hoje nem existe. Então, eu nunca mais vi essas telas. E era nova, zero. O Alfredo Schreiber, eu fui buscar em Cascavel uma picape rural, essas Jeep rural, né? Rural, uma picapezinha. Para o meu primo lá em Planalto, eu fui buscar em São Miguel do Oeste uma picape nova também. Ele veio me pegar. E ali em Missal tinha um primo segundo meu, tal de Trevisan, Sabino Trevisan. Ele tinha moinho e tinha uma bodeguinha. Ele comprou um caminhão a diesel, um Chevrolet, esses toquinhos, né? Então ele foi buscar a mudança do pai dele lá em Criciúmal. Então ele me pegou eu de motorista para ir lá buscar essa mudança. Eu trouxe essa mudança também para cá. Então eu era o capeta deles, né? De tudo. E o senhor comprou, qual foi o primeiro carro que o senhor comprou? Quando eu comprei o carro, Que carro? Daí eu não me lembro assim um ano, mas uns anos depois, em final, quando o meu irmão e o meu pai veio, daí eu tinha já feito uma poupançazinha pequena e comprei 2 alqueires para cima de mim, fora assim, também tudo posse naquele tempo. Quando meu pai e meu irmão veio, Fonso, tu conheceu ele? Esse. Aí ele trouxe uma junta de novilha, mestiças Zebu, bem bonitinha, gordinha. Duas novilhas bem bonitas. Só não lembro assim o preço naquela época, não lembro. Aí ele veio para comprar um pedaço de terra. Eu disse, olha, eu tenho aqueles 2 alqueires ali. Então eu devia um pouco ainda. Aí ele vai ficar. Tu sabe o pedacinho lá onde o Afonso morava por cima. Aí ele me deu aquelas novilhas e mais uns trocos. Aí eu terminei de pagar aqueles 2 alqueires, aí eu tinha aquela novilha. Eu fui e brinquei essa novilha para o primeiro Jeep que eu tinha depois. Não sei se tu te lembra do Jeep. Não lembro. Não, ainda não eram casados, nenhum casado. Era tudo piazada pequena, né? Aí comprei aquele Jeep. 57 era, eu acho. Aí fiquei com esse Jeep, eu acho, uns 3 anos. 3, 4 anos, por aí. Até fui com o Rio Grande com ele, voltei. Aí eu fui, vendi aquele Jeep, vendi ele fiado. Porque o dinheiro era escasso para manter o carro e coisa, né? Pagar imposto. Cara, e vendi. Fiquei, eu acho, um ano, pouco, sem carro. Daí o Livino, meu cunhado, esse que é o Ramos, ele veio um dia lá com o Corcel, ele já morava em Santa Helena. Aí ele me ofereceu aquele Corcel. Foi e comprei aquele Corcel. Aí, aquele eu paguei. Fiquei devendo. Aí fiquei um tempo com ele, de repente eu agarrei e vendi aquele. Aí comprei, acho que um Fusca. O senhor não bateu esse Corcel? Não foi esse Corcel que o senhor se acidentou? Não, quem bateu, acho que meu cunhado. Não, que você bateu no muro de terra.
Nós foi um corcel. Ah, Foi o corcel que eu bati. Eu sei, contando a história da batida. Aí tinha um conhecido que é genro daquele velho Ventes que me trouxe como se diz, era o meu pai que me escorava lá. Então ele morava em Medianeira. Aí eu e a finada e o Piazedo, nem os mais novos não eram ainda nascidos. Aí fomos lá um domingo passear naquele Danilo de Lagostini, Danilo Gringo eles diziam, né? Mas de Lagostini era o sobrenome dele. Aí fomos lá, era conhecido lá do sul. Lá nós tomamos vinho, comemos carne e tomamos vinho, mas não muito. E eles estavam fazendo asfalto ali, vamos dizer, de Medianeira, a divisa do parque. E lá na ida, estava boa a estrada. Na volta já estava escurinho, já tinha placa ali em Flor da Serra. Desvio. Eu pensei, eles botaram essa placa para amanhã, né, trabalhar, então acontecer. E atrás vinha o ônibus da Unisul que ia para lá em Santa Catarina, Itapiranga. Eu fiquei olhando no espelho e esse ônibus veio também de atrás de mim, e descia assim. Eu acelerei bem o corcel e botei em ponto morto, deixei correr. Quando eu vi lá na frente um monte de terra, assim, a sorte, senão estava tudo morto. Eu freiei, fiquei em cima das pedras soltas, ele, né, pam, contra um monte de terra. Sorte, porque se não tivesse um monte de terra, eu ia onde eles abriram a valeta, assim, eu ia bater ali dentro da valeta no barranco. Né? Ia morrer tudo. A nossa sorte é aquele monte de terra. Eu sei que dobrou o volante, eu quebrei o nariz, o finado machucou a mão. E desse jeito. Deixei o corcel ali. Isso, o Lalo já era casado. Ele morava lá com nós. Daí, deixei o cara ali, eu pedi socorro ali, né? Aí um vizinho dali, da onde eu bati, veio pegar nós. Mas ele veio e fez a volta, porque ali não podia passar. Tinha valeta já, né? Fez a volta, pegou nós e levou em Medianeira. Levou no hospital e não aceitaram, porque nós só podíamos ir pelo SUS, né? Aí levou nós num outro hospital. Aí ali atenderam. A finada ficou internado, eu não, mas tinha sangue, né, por tudo. Aí eu fui lá no João Jung, acho que tu viu ele já ou não. só de nome conheço. Ele é genro do finado Fonso, ele era, né. Daí ele me emprestou uma camisa, porque eu tinha mais de sangue, né. E liguemos pro Lalo. E ali já tinha telefone, eu não tinha mais, já tinha, como diz, nas ruas, tinha telefone. Aí o Lalo pegou foi ali, pegou a oficina, um mecânico ali da Seranópolis e levou para uma oficina em Seranópolis, né, aquele corcel, para arrumar, né. Tu falou antes que eu bati o corcel. Foi aquela história. E aí vivemos aquela vida desse jeito. Dinheiro sempre o que tinha, eu nunca era de ter dinheiro, nunca. Se eu tinha um pila, eu podia empregá-lo num lugar para algum futuro, eu fazia. Eu nunca era um cara de ter dinheiro, nunca. Sempre duro, sempre duro. E o que você sabe da sua avó, da onde que eles vieram da Itália? A sua avó veio da Itália, parece que nasceu no navio. Zimmer. Conta a história. Zimmer, pois é. O que você sabe? Daí eles vieram morar ali comigo, mas poucos meses, né? Então, inclusive, elas carpiam e plantaram no meu pedaço de terra também, um pedaço ali. Aí ela e a Sila, a finada Sila, agora morreu, eles foram carpir lá, numa roça nova que tinha. E lá uma cobrinha dessas, cola branca, não sei se tu conheceu, mordeu aqui assim na minha mãe, né?
Aí o pai trouxe desse remédio cobrina, eles diziam, eu acho que tem hoje ainda, para tomar e botar em cima. Não foi no hospital e nada, se curou lá em casa, desse jeito. Até que eles fizeram a casinha para eles ir morar em cima da terra, onde eles compraram. Porque eles foram e compraram aquela, entre o Alberto e o pai, compraram aquela meia colônia que eu e o outro tinha comprado. Aí ele ficou lindeiro comigo, né? O pai e o Alberto. E aí, nisto, nasceu todos os filhos lá. O Lalo casou com a... Janete? com ela. O teu pai com a tua mãe, afinal. O Fonso já veio casado de lá. O Levino Ramos era casado com minha irmã, também veio de lá, casado. O Tilumit era também meu cunhado, casado com a minha irmã, a mais nova, também veio de lá. Ele veio morar perto ali também, na comunidade de Bananeira. E assim, né? E no fim da conta, o Levino vendeu ali, foi morar em Santa Helena, o Marco foi morar em Santa Helena, depois foi indenizado pela Taipu, né? Eu fiquei lá, na minha. E o meu irmão agora agarrou e vendeu aquela terra lá, a parte lá. E a parte da herança que era na minha, 6 alqueires e um pouquinho, 3, os herdeiros agarraram e venderam, né? Tu sabe dessa? Venderam. Venderam por 4.000 sacos de soja por alqueire. Tanto meu irmão vendeu a dele como aquela parte que era minha, né? Vamos dizer. 4.000 sacos de soja por alqueire. E eu daí veio ali, fui morar. Morei tempo até ali naquela casa. Aí o Nício falou para mim, pai, para que tu fica morando ali? Ah, fazer o quê? Tinha um monte de madeira quadrada e plancha ali no galpão. Então eu queria cuidar, cara. Eu achava que era uma riqueza, bobaião, né? Mas eu estou contando a minha ideia, né? Aí eu pensei, eu vou ter que cuidar dessas madeiras, né? Baita capital. Daí, tudo bem. Tanto ele me fez a cabeça, eu não era acostumado a pagar aluguel. E lá eu paguei 1 ano aluguel em Medianeira, do João Jung, também do meu sobrinho casado com a minha sobrinha. Até que eu construí, eu e a companheira Tereza, em final. Aí compramos um lote e construímos uma casa. Pagamos naquela época, era caro, 100 mil reais por lote vazio. Daí gastamos 170 mil na casa para construir, né? Custou 270 mil. Mas gastamos 11.500 tijolos ali, né? E aí eu vivei ali até que deu, acho que uns 10 anos com a Tereza. E daí deu um problema que ela ficou doente e foi lá. E os bailão, como é que, quando você tocava, como é que eram os bailão? Vocês Quando eu tocava música? Você tinha microfone ou era só no... Não! Nem isso não tinha, era sentar aqui e tocar e os outros lá dançando no salão. E tinha que cantar alto. Cantava. Não, mas não tinha microfone, né? Não, era só assim, só no papo. Só no papo. E a gaita? Gaita, um pandeiro, um violão, essas coisas. E dava baile grande? Salão, um salãozinho, como é que eu vou dizer? 10 por 15, por aí, era grandinho naquela época, era grande. Mas 10 por 15, outros um pouco maior, outros um pouco menor. E não dava briga no meio do baile lá? Não dava briga no meio do baile? No meio do baile onde eu toquei nunca deu. Mas depois que eu era caminhoneiro,
Alberto ficou com a minha gaita, porque eu não queria mais tocar, porque às vezes eu tratava um baile para ir, aí eu tinha talvez um frete para fazer para o patrão, né? Como é que eu tratei lá e agora eu tenho que ir com o caminhão? Vendi a gaita para o Alberto. Então o Alberto tocava em baile, disse que dava bronca às vezes, né? Mas no meu tempo, para mim, nunca deu bronca. Nunca. Nunca deu bronca. E você tinha quantos anos quando você tocava? Qual que era a sua idade quando você tocava? O que eu vou dizer? 16, 17 anos, por aí, 18, 20 talvez, essa faixa. E o que você sabe do seu vô? Quando veio da Itália, alguma coisa assim? Eles são italianos, né? Você é italiano. É, italiano com alemão. O que você sabe? O que seu pai falava? Eu vou contar a história, como é que lá no meu vô, o vô só falava em italiano e brasileiro, a avó também, a avó Capelete, né? Italiano e brasileiro. E o pai era do Rio de Alemão, mas nunca falava para nós que tinha essa idade pequena, que ele era do Rio de Alemão, que tinha outra língua. Isso eu nem sabia que existia essa língua, eu não sabia. Aí eu fui aprender o alemão lá em Criciúma. E lá no vô eu falava o italiano e o brasileiro, era a minha língua. Falar com o vô, com a avó, com a vizinhança, em brasileiro ou italiano. Falava correto o italiano. Quando vim em Criciúma, aí eu aprendi, fiquei sabendo que existia, porque eu vim ali com 7 anos, né? Mas o pai nunca falou que tinha essa língua, ele era de origem alemã, o Zimmer era origem alemã. Eu nem notava isso aí. Eu estava no mundo fazendo peso. Né? Então é uma coisa que eu aprendi a língua alemã em Criciúma, onde eu me criei grande. E o que você sabe do seu vô? Por que eles vieram para o Brasil? Meu avô ali para Criciúma? Não, por que seu bisavô veio para o Brasil? Que história que você sabe anterior? Meu avô é italiano? É. A minha avó diz que veio de bercinho de colo da Itália. E o meu avô, não, mas veio com os pais italianos, como se diz, da Itália, né? Da Itália. E a minha avó, então, veio também de colo, da Itália. Vieram de navio? Veio para o Brasil, Não, de navio? Vieram de navio? De navio. Navio, barquinho, não sei como. E que história que você sabe deles? Não, eu sei que a minha mãe contava, que a mãe dela contava que a minha avó contava que os primeiros navios que existia da Itália para vir para o Brasil, vamos dizer, era tocado a vento, assim com vela, né? o vento girava e eles iam. E a gente diz que ficava um ano em cima do mar. Assim eu conto a história que a minha mãe contava, que a minha avó contava para ela, né? Se é, não é. Aí nós falávamos assim, mas num ano. E se moria um. Se pegava e jogava na água. Dizem. Se eu estou mentindo, não por eu querer mentir, não. Estou contando que era assim. Então, até contava, ela contava que a mãe dela, a avó dela, contava que, às vezes, no mar, quando andava muito tempo, o vento levava para lá, para cá, claro que eles tinham giro, mas não é dizer eu vou onde eu quero. Então, vi uma folha, diz que folha verde, assim, já estamos perto de uma... Perto não, mas para eles era perto de como é que diz, de uma terra, porque já viram folha, né, em cima do mar. Estou contando a história que a minha mãe contava, que os avós dela contavam isso. Então essa é a história.
Mas ó, a minha história era que eu falava só o italiano e o brasileiro. Só. Só o italiano e o brasileiro. Mas a maior parte italiano. É. Essa é a minha história. E daí eu vim morar para Frederico. Depois eu vim morar para Seranópolis. Depois eu vim morar para Medianeira. Agora eu moro em Pato Bragado. É a minha história, viu? Sempre pobre. É. Mas a vida é essa. A vida é essa. Beleza. Só que eu ficava faceiro quando nós escolhíamos uma coisa que já dava para viver daquele nosso suor, do nosso trabalho, né? Que é um faceiro. Você chegou a criar bastante porco lá também, né? Você criava porco lá em Jardinópolis? Sim, criava, mas só para comer. Como é aqueles chiqueiros, um monte de Não chiqueiro? tinha comércio no começo, não. Ah. Não tinha. E aí plantava fumo? Plantava fumo? É, o dinheiro ali que nós fazia, troquinho também, né? Era o fumo. Aí se sobrava uma bolsa, meia bolsa de feijão. Aí já tinha um negócio de soja, aí vendia o soja. Mas de uma bolsa dava às vezes 15, 20 bolsas, né? De uma bolsa. Então já era uma safrona, tudo plantado com máquina de mão, né? Você comprou um trator uma vez. Você tinha um trator lá também que você comprou, né? Um trator? Trator? É. Não, tinha um tal de velho grafo, nós dizia. Parece que é Alfredo, mas o velho grafo. Ele veio de Portela. Ele trouxe um trator Setor, um antigão Setor. Então ele trouxe um tratorzinho. Ele tinha um disco, um arado de 2 discos. Esse era o tratorzinho dela. E trouxe uma triadeira de 500 sacos. Bocão largo assim, uma triadeira. Esse era então ali. E a estrada do parque lá? Não fala o nome das pessoas tal, mas vocês foram um dia ajudar a abrir a estrada, reabrir, né? Naquela época? É. Naquela época era uma estrada geral que ninguém falava em fechar a estrada. Era a estrada geral, né? É. Não... E daí depois que fechou? Bom, aí todo mundo ficou, como diz, acharam estranho isso, né? Porque o exército veio para fechar definitivo e fecharam mesmo, né? Então era isso. Pelo que a gente fala, dizem que não vão abrir nunca mais. Eu não perdi a esperança, um dia vai abrir. Porque sabe como é que é? Nós, ambientalista antigo, sistema antigo, é isso e pronto. Não tem outra coisa. Tem neto teu, filho teu, bisneto, tataraneto teu e de todos, né? Vamos dizer, vão também estudar de ambientalista, ambientalista. Ambientalista. Então eles veem que esse teimosismo, isso não é o certo. Ser teimoso. E os antigos é esse. Prego é prego e é prego e é prego, né? E os antigos. Então esses jovens de hoje já vão estudar mais diferente alguma coisa, né? Vão estudar alguma coisa. Então eu não perdi a esperança que um dia vai abrir. Não vou dizer quando, não vou dizer que eu vou ver, ou vocês vão ver, mas que um dia vão mudar. Porque é a mesma coisa. Eu tenho que cuidar da tua casa, mas não posso ir lá vê-la. Mas eu tenho que cuidar dela. Nós temos que cuidar do parque. Nós estamos cuidando dele. Mas não podemos ver ele. Visitar ele. Por fora, olhar lá a tua casa. Ó, aquele mato. Isso eu posso fazer. Mas ainda tem mais essa. Se eu estou olhando o parque assim por lá de fora e vem os do Ibama, vê que eu estou olhando assim,
Eles me prendem, me investigam, que eu estou dando apoio para caçador ou coisa, né? Então é uma ideia que tem que mudar. E vocês, chegou uma época que vocês se reuniram e abriram de novo a estrada, né? Vocês abriram uma vez a estrada de novo, né? O senhor estava junto naquela, quando reabriram a estrada? Que nós abrimos. É. Na verdade foi fechado. E daí entrou o Nilvo de prefeito em Seranópolis. Aí pegaram as máquinas e abriram. E de Capanema também vieram. Vieram de Capanema e de Seranópolis, vamos dizer. Maquinário, mas veio máquina de São Miguel, de Foz do Iguaçu, eu acho que até de Cascavel, mas máquinas de municípios, né, ajudaram a reabrir essa estrada. Onde ficou, acho, 1 ano, 2, aberto, né, de novo. Até que veio o exército. Mas o senhor foi de noite lá, ajudou a reabrir? Sim, sim. Como é que foi? O exército deste lado. Não, conta como é que vocês reabriram as máquinas. Foram de madrugada? Na primeira pegada, primeiro dia, eu não fui junto, nem eu não sabia. Eu não sabia. Mas depois você foi? No outro dia, ou 2 dias depois, eu não sei, eu não estava por casa, onde eu tinha ido. Só que eu lembro, quando fecharam definitivo, eu estava no sul, com um corcel até. Aí eu vim de tarde para casa, para Paraná. Aí cheguei em Capanema, daí eles falaram, olha, não pode passar mais o parque. Mas como assim? Eu desci, passei pelo parque. Não, tem um exército agora, não deixa mais passar. Aí fizemos a volta por cima, pela ponte. Era quando eu tinha o corcel. Então, todas essas histórias a gente passou, né? Seu pai morreu com quantos anos? Ele tinha 70, 5, 6, uma coisa assim. E sua mãe? E sua mãe? Ela tinha 93. Beleza. É cumprida essa história.